Este é o Papo de Doutoras, um espaço compartilhado por mim, Rosa Virgínia, e pela Fernanda Campos, duas doutoras em educação que querem discutir não apenas educação, mas carreira, formação, pós-graduação e os desafios que seguem pela frente. Neste episódio, a gente vai colocar a boca no trombone e falar sobre educação com gente que estuda e entende a respeito do tema e está tentando fazer a diferença por aí. Então, gente, antes de mais nada, eu quero dizer que esse Papo de Doutoras já traz para mim 3 alegrias. A primeira alegria é fazer um Papo de Doutoras um dia depois do centenário de Paulo Freire. Então, eu quero deixar este Papo de Doutoras já como uma homenagem a esse educador que precisa tanto ser cuidado, a sua obra precisa tanto ser divulgada da maneira correta para que ela cumpra o seu papel. Eu tenho uma compreensão que a obra do Paulo Freire ela traz ali uma epistemologia, inclusive das metodologias ativas, porque ele, desde o início das suas obras, fala do educando como sujeito, que, na verdade, é esse o lugar que as metodologias ativas trazem. Minha segunda alegria é ter a Fernanda de volta, porque no último Papo de Doutores, a Fernanda estava de férias do Papo de Doutoras, porque ela estava de mãe, tempo integral, e não é fácil. Então, bem-vinda de volta, Fernanda. E a minha terceira alegria é ter o Dênio aqui no Papo de Doutoras, porque é a primeira vez que o Papo de Doutoras tem 3 doutores em educação, e não é só isso. O Dênio é doutor em educação na mesma escola que eu fiz meu doutorado, na Uniso, e isso me traz uma alegria, porque, querendo ou não, é um parceiro de formação. E agora eu vou passar a palavra para a Fernanda, antes de passar a palavra para o nosso convidado. E aí, Fê? Olá, Rosa. Olá, Dani. É um prazer estar aqui de volta. Realmente, no último mês não estava nada fácil. Peço desculpas aí novamente, né? Ainda bem que a Rosa é uma pessoa muito compreensiva e entendeu prontamente. Fico feliz também de retomar e voltar para esse encontro, para esse papo aqui. E acho que hoje essa conversa vai ser bastante interessante, porque temos vários pontos aí para explorar com o Dênio, que eu acho que ele vai trazer boas contribuições para o nosso papo. Eu agradeço o convite, né, e cumprimento vocês, e de fato, bem lembrado aí essa questão do centenário de Paulo Freire, e eu acho que a gente vai fazer uma boa conversa aqui, colegas, né, porque eu achei ótimo, Rosa, a gente ter essa coincidência de ter estudado na Uniso. Tivemos professores em comuns, isso é muito legal, muito bom. É isso aí. E eu vou começar, Dênio, pedindo que você conte um pouquinho da sua trajetória no mestrado, no doutorado e a tua experiência aí no pós-doc, para que a gente comece a conhecer você direitinho e aí a gente comece a afunilar as perguntas. Rosa, a minha trajetória nessa formação acadêmica, ela é bem eclética, né? Eu sou oriundo da Escola de Comunicação, eu fiz Relações Públicas na graduação, e depois eu fui me especializando na gestão de marketing e gestão de informação, pesquisa de mercado, e trabalhei muitos anos em empresa privada nessas funções. Aí chegou um determinado momento, fui convidado a dar aulas, e comecei logo dando aulas em pós-graduação, e depois eu fui dar aulas da graduação. E aí o mestrado se fez como uma necessidade, né, na formação, porque eu percebi que a minha vida estava caminhando para ser professor. Então, eu procurei, num primeiro momento, uma pós-graduação, um mestrado, que me trouxesse benefícios, tanto profissionais como pessoais. Então, eu fiz o meu mestrado em gestão da inovação, voltado para o campo da administração e da gestão. Mas, nesse instante da vida, eu tinha fundado uma organização não governamental que cuidava de inclusão digital em comunidades rurais. E aí eu percebi que as
as organizações não governamentais, elas tinham um problema de gestão, não sabiam fazer projeto, não sabiam captar recursos. Então, o meu mestrado foi nessa área, nessa pesquisa sobre a utilização das ferramentas da gestão pelas organizações do terceiro setor. Bom, a vida prosseguiu, eu continuei trabalhando como professor e cada vez mais, até que eu me tornei exclusivamente professor do ensino superior. E aí veio a necessidade de fazer o doutorado, e eu acho que até era uma vontade. E aí eu não segui o caminho da gestão, eu fui fazer o doutorado em História da Educação. Até uma história uma história muito engraçada, porque eu fui fazer o doutorado motivado muito por uma colega minha, uma grande amiga, que é a Roberta Buriel. A gente estava correndo atrás do professor José Dias Sobrinho, que era um grande nome da educação. Então, nós fizemos um pouco aquele caminho medieval, né? Onde é que está o mestre? Aí nós fomos para o castelo, entre aspas, aí lá da Uniso, onde estava o nosso mestre, né? E lá nós tivemos que decidir, nós dois, como é que nós íamos nos candidatar nas várias linhas de pesquisa. E eu, muito esperto, né, não quis, como é que se diz, disputar com ela, né? Eu falei com ela, olha, não vou disputar com você porque eu vou roubar a sua vaga na área de avaliação. E ela é uma especialista em avaliação, uma das maiores profissionais do Brasil nessa área, avaliação da educação e tudo mais. E aí eu brinquei com ela, ó, não vou disputar com você. E aí tinha uma grande professora lá, a professora Maria Lúcia, e eu também não podia disputar na área dela. Aí a área que tinha mais pessoas era a área da história da educação. E eu adorei, porque eu sempre quis estudar, sempre estudei história, sempre me interessei muito pela história, e acabei fazendo meu doutorado na história da educação. Acho que é esse o trajeto, assim. Engraçado que a Fê é da história na graduação e foi para a educação. O Dênio fez praticamente o caminho inverso, procurou a história da educação para orientar. Eu uni os dois, né? Uni os dois. Mas o que eu estou achando interessante aqui da história do Dênio, Rosa, é porque, né, ele fez a graduação em RP, depois ele fez uma especialização que ele citou aqui, que foi a gestão da inovação. Depois trabalhou, né, numa ONG de inclusão social, inclusão digital para comunidades rurais, e hoje em dia é uma coisa que a gente tem falado tanto, né, sobre tanto inovação e sobre inclusão digital. E aí eu queria trazer assim, um pouco para a experiência do Dênio atual, e das minhas questões aqui do meu caderninho, sabe, Rosa? Ô, Dênio, vou te contar, eu tenho um caderninho aqui das minhas questões. Fernanda, caderninho, que é assustador, mas passa, tá? Não, tudo bem, ok. Não. Como é uma conversa de mão dupla, eu também tenho um caderninho. Fica tranquilo. Não, então aqui, antes da gente começar a conversar, começar a nossa conversa, eu tinha anotado justamente essa palavra, assim, a inovação, que eu acho que ela é muito recorrente, muito necessária quando a gente fala do ensino superior, que eu acho que é por aí que depois a gente vai também, né? A gente começou aqui falando da história do Dênio, mas eu queria, Dênio, que você comentasse um pouco, assim, desse sentido de inovação, né, depois de toda essa experiência, dessa especialização que você fez, de todas da sua experiência, seja na ONG, seja como professor do ensino superior, e seja também como consultor de educação, né? O que é essa compreensão da palavra inovação aí para você, no seu repertório, e o que espera aí, né, para a educação? Essa sua pergunta me permite fazer algumas reflexões rapidinhas. Primeiro que existem, tanto na gestão, quanto eu aprendi isso muito na gestão, né? Palavras e épocas em que alguma coisa está em evidência, né? Então, nós estamos agora com inovação, né? Mas a inovação sempre existiu. O ser humano sempre foi inovador. Senão, nós não estaríamos onde nós estamos, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista até humano, e as reflexões que a gente faz é sempre na busca de aprimoramento, de inovação, né?
É claro que em alguns momentos você tem o que o pessoal chama aí na teoria da inovação como inovação disruptiva, ou um movimento que rompe, e em outros em que você aperfeiçoa aquilo que já existe, que é o que sempre acontece. Eu acho que hoje nós estamos passando por um momento de inovação, de certa forma, mas uma melhoria. Nós vínhamos, para citar um exemplo claro aí para todos nós vínhamos aí capengando com o ensino à distância, de um modo assim que eu diria bem básico, bem fundamental. Quer dizer, eu ponho o material lá, o aluno acessa na casa dele, faz o exercício e manda para mim os exercícios, eu corrijo e tal, mais ou menos isso. Uma tarefa guiada aí, menos guiada e mais tarefa. E agora não, e agora a demanda é por isso que nós estamos fazendo aqui agora. Eu vou ter de fazer um ensino à distância que me aproxime do professor. E aí aconteceu esse fato das instituições todas terem que trabalhar com instrumento de videoconferência. Então, crescemos muito nisso, evoluímos muito nisso, e, de certa forma, eu não vou dizer que tenha sido algo extremamente disruptivo, mas que trouxe uma ruptura, assim, dentro daquela possibilidade que a gente tinha de fazer um ensino à distância que seja mais interativo e tudo mais, né? Nós fizemos isso aqui, nós tínhamos um MBA com 13, temos, né, um MBA que tinha 13 edições de formação de gestores educacionais presenciais. E aí a pessoa vinha do Brasil inteiro para ficar aqui em Belo Horizonte, 3 dias, etc. E nós falamos, agora não tem jeito, com a pandemia ou sem a pandemia, nós temos que fazer alguma coisa que seja inovadora aí para o contexto MBA. E aí nós fizemos um MBA que chamamos de síncrono e digital, porque era o tempo todo a gente comunicando com o aluno via WhatsApp, via coisa, porque são gestores de instituição, não são alunos, vamos dizer assim, na graduação e tal. E, ao mesmo tempo, fazendo labs de interativos, assim, igual nós estamos aqui, usando todas as ferramentas que a gente tem possibilidade de usar. Então, inovação, para mim, passa por isso, né? Passa por esse movimento. Então, é um movimento constante. Não é assim, vamos inovar, e aí não é bem assim que funciona. É interessante você trazer isso, Dênio, porque uma coisa que realmente chama atenção, se a gente parar para pensar, essas tecnologias que nós utilizamos em sala de aula existem há muito tempo e eram subutilizadas. Havia até um certo preconceito e teve de haver aí um processo de aclimatação à força, obviamente, para que os professores se sentissem à vontade, né? Certamente isso vai ser uma bagagem que ficará, que permanecerá nas instituições de ensino superior. Mas em que medida, Dênio, você imagina que isso vai impactar assertivamente na qualidade da educação? Isso é uma coisa que me preocupa bastante, porque eu ainda vejo por parte da maioria dos docentes do ensino superior aquela dinâmica de pegar a metodologia de sala de aula real, física, e levar isso para a sala de aula virtual. Inclusive os tempos, né, que na minha opinião deveriam ser diferentes. Como é que a gente olha para isso? Como é que você aconselharia uma instituição pensar nesse novo tempo remoto e nessa compatibilização híbrida, né? Entendendo por híbrida o blended learning, né? Onde há aprendizagem remota e aprendizagem presencial. Como é que você pensa isso? Olha, nós ainda vamos evoluir, né? Nós ainda vamos caminhar, nós não chegamos no final das transformações ainda. Então, essa preocupação que você tem, ela é do meio do caminho, né? Eu acredito que nós vamos, todo mundo, eu sou homem de pesquisa, às vezes eu não gosto de falar essas expressões todo mundo, né? Mas, assim, todas as pessoas com as quais eu converso, quando chega nesse ponto da qualidade na educação, tem ressalvas a fazer. E é verdade, a gente tem ressalvas a fazer, porque o modelo ainda não foi ajustado. Mas aí você coloca, as escolas estão voltando, só fazer essa reflexão, as escolas estão voltando agora. Não é? O ensino superior, o ensino básico. No ensino superior, como existe uma autonomia,
né? Eu não pego na mão do meu aluno e levo ele para a escola, ele vai se ele quiser, se ele tiver vontade. Eu tenho relatos aqui de que em turmas de 80, em que deveriam estar presentes aí 40, estão indo 4 ou 8. Então, eu tenho brincado muito. O professor fica assim, ai meu Deus, que saudade de voltar para a sala de aula, etc. Aí a instituição fala assim, vamos voltar semana que vem, mas peraí, será que todo mundo vacinou? Será que nós estamos mesmo seguros? E os alunos a mesma coisa, vou ter que pegar ônibus para poder ir para a escola. Peraí, mas eu já estou fazendo há 1 ano a escola remota, já estou aqui, né? É claro que isso se aplica à maioria dos cursos, do ponto de vista da quantidade, porque a medicina você não pode fazer isso, por exemplo, né? Você tem o laboratório, as da área de saúde, você tem os laboratórios, você tem que ir, já voltaram, inclusive, antes das demais escolas, etc. Agora, a busca pela qualidade, ela vai se dar, eu diria, organicamente, porque as instituições vão perceber que precisam treinar seus professores, que precisam melhorar, e os professores vão cada vez mais perder o seu ranço tecnológico. Porque um dos grandes problemas que a gente tem na educação ainda é um pouco essa antiguidade do professor. E aí, eu sou professor, eu tenho colegas professores, etc. Eu estou dizendo assim, há uma resistência ao meio tecnológico, etc. Então, ele não pode, eu não vou colocar qualidade no ambiente tecnológico se eu não sei mexer com as ferramentas, se eu não sei preparar o material, se a única coisa que eu sei é entrar na sala de aula e falar com meus alunos. Então, a gente está nesse momento aí. Se você me perguntar para onde é que nós vamos evoluir, eu acho que os professores que perceberem que que esse momento ele vai se prolongar, eles vão se preparar, devem se preparar, devem ser bons profissionais. Eu defendo muito vamos dizer assim, uma concepção de professor como um profissional. Eu não vejo o professor diferente de outros profissionais. Ele tem que se aperfeiçoar, ele tem que estudar, ele tem que se adaptar aos tempos em que ele está vivendo. A gente não pode ficar à mercê da vontade ou da determinação das instituições de ensino, ainda mais no ensino superior. Né? Então, o professor tem que eu não gosto dessas palavras de moda, não, mas o professor tem que se reinventar, não no sentido de ser um novo professor, é o mesmo professor, o objetivo é o mesmo, mas usando as ferramentas do tempo em que ele vive. Então, eu defendo esse movimento. Não quero nenhum professor aí reclamando de que agora tem que usar a câmera, tem que coisa, tem que... Filho, é sua profissão. Já pensou um médico que dissesse assim, eu tenho lá uma nova tecnologia para fazer cirurgia robótica e etc. E ele, cara, fala assim, olha, não vai dar, não faço só a mão. Ok, e o paciente vai falar assim, olha, sinto muito, mas a segurança robótica, a imersão que a ferramenta, vamos colocar mais brutamente assim, faz no meu corpo é muito menor do que se você for fazer à mão e etc. Só me desculpa, eu vou procurar outro médico. Então, acho que passa muito essas questões. Nós estamos no meio do furacão ainda, ok? Então, qualquer coisa que a gente fale hoje é perigosa, no sentido da incerteza que ela tem. Não é? Eu não me arrisco muito assim, não. Mas o que eu acho que a gente tá bem sincronizado aqui em algumas ideias, mas eu fico tentando pensar assim, né, o que era a educação antes mesmo da pandemia, e como algumas instituições, seja da educação básica ou seja do ensino superior, ainda existiam os lugares muito bem marcados para onde a tecnologia devia estar. Então como o Dênio falou agora, para o pessoal da medicina tem os laboratórios, tem as coisas, mas até pouco tempo atrás existiam os laboratórios de informática que as pessoas utilizavam, era um espaço muito delimitado
delimitado, muito físico, muito fechado, só ali poderia usar. Né? Com o desenvolvimento das tecnologias, hoje em dia a gente tem os smartphones, tem os computadores portáteis, né? Tem as redes Wi-Fi que possibilitam a gente se conectar em mais tempos e mais espaços. E com a pandemia, né, obrigou a todos a entender que não era só esses espaços físicos e bem delimitados, mas que a gente poderia aproveitar, né, de outra forma. Lembro também de uma experiência na educação básica, que foi um pouquinho antes da pandemia, em que eu cheguei numa sala de aula que tinha uma caixinha na mesa do professor, em que os estudantes chegavam e eles tinham que colocar o celular ali dentro daquela caixinha, porque eles não poderiam usar o celular na sala. Né? Então, também surgiram vários memes com isso. Né? Se antes o aluno não podia usar o telefone na sala, agora tinha que usar mesmo, né? Para assistir às aulas, para fazer as atividades, enfim, muita coisa mudou aí nesses últimos tempos. Mas aí, Dênio, assim, querendo te conhecer um pouco mais a sua experiência, enfim, né, esse trabalho que você faz aí no ensino superior, e se eu não me engano, agora você também é consultor educacional, não é isso? É professor e consultor, não é? Já tem um bom tempo, eu trabalho na Carta Consulta já tem muitos anos, até em função do mestrado, que foi onde eu conheci os sócios lá e etc. A gente, às vezes, faz algumas consultorias, alguma coisa e tal. E aí, minha pergunta era assim, como vocês, né, seja enquanto professor, enquanto colega e como consultor também, como que vocês ajudaram as instituições e os professores a superar, não digo que superar, porque justamente não acabou, né? Mas auxiliar a essas instituições nesse momento da pandemia, né? A essas novas instruções, porque antes você tinha falado assim, sobre a educação à distância, que estava muito ainda preliminar ali, só envio de tarefas, só trocar ali algumas mensagens. Com a pandemia, a gente passou a ter uma nova perspectiva, mas como você, enquanto consultor e professor, auxiliou aí os outros colegas e as instituições a reorganizar, rearranjar aí nesse momento? Num primeiro momento, né, a gente lá na Carta Consulta, o que a gente fez? Nós criamos um grupo de WhatsApp, porque a gente tem uma rede de relacionamento muito grande, criamos um grupo de WhatsApp para receber consultas, né? Ou, na verdade, nós criamos um grupo para troca de informações do ponto de vista, primeiramente, da questão da legislação, e depois vieram outros temas, inclusive esse da como é que nós fazemos as coisas acontecerem, né? Consultorias na área de implantação de projetos de EAD, que a gente já exercia e que tiveram um incremento. O próprio curso do MBA, nós incluímos aí alguns temas que a gente não trabalhava, ou trabalhava de outra forma, né? Eu trabalhava muito o tema da inovação, né? Pela minha formação e tudo mais. Mudamos isso, virou futuro. Então, a gente começou a trabalhar o módulo do futuro, ajudar as pessoas e trazer o debate aos profissionais da área da educação sobre o futuro da educação, né? O que eles podem fazer. Inclusive, eu estou trabalhando na compilação desses dados, foi muito interessante, porque nós trabalhamos em termos, no formato de perguntas, de forma que eles refletissem as suas próprias instituições, de como elas irão trabalhar o futuro da educação. Aí, lembrando que nós estamos num cenário também no caso do ensino superior, de escassez de aluno, uma insegurança econômica muito grande, políticas de incentivos educacionais que possibilitavam a entrada de alunos no ensino superior, dando um refluxo. Então, há um grande problema de gestão aí na educação, não só esse problema da metodologia, problema não, essa questão da metodologia de ensino e relação de aprendizagem, né? Então, o que foi possível ser feito foi essa abertura de canal para troca de experiências, de informação, para ajudar aquelas pessoas que podiam. Não é que a gente tinha as respostas, né? Ajudar no sentido de criar um canal que permitisse esse debate, né? Público. E nós temos, né, hoje 250 pessoas nesse canal, porque não dá para ter mais,
e que são pessoas do país inteiro. E essa, eu acho que é a grande vantagem, você colocar o Norte conversando com o Sul, com o Centro-Oeste, e fazendo essa coisa da educação brasileira, né, funcionar, né? Foi nesse sentido que a gente trabalhou, né? Engraçado que você traz uma questão super importante, que é essa questão da gestão do ensino superior privado, né? Que está, sem dúvida, num momento de crise, porque a pandemia startou isso, muitas pessoas desistiram de continuar o ensino superior por um tempo, né? Então houve uma evasão importante. Essa questão metodológica bateu a porta dessas instituições. E aí eu vou trazer um tema que eu sei que você gosta tanto quanto eu, que é o tema do ENAD. O ENAD vem chegando aí próximo, a gente tem a prova de 2020, que foi adiada por causa da pandemia, que vai acontecer agora em 2021, e uma proposta de que o ENAD em 2022 seja com todos os cursos. Eu queria que você me trouxesse a sua percepção disso, especialmente desse ENAD, que em tese virá para todos os cursos em 2022, e também as suas impressões, Dênio, a partir da relação de que a gente precisou fazer uma mudança muito importante no ensino superior. Eu concordo com você que essa mudança ela está acontecendo ainda em função da incerteza que a gente vive, mas a gente vem cada vez mais vendo a necessidade de se trabalhar no ensino superior a educação socioemocional, a competência socioemocional, que é algo que talvez a prova não consiga avaliar. Eu queria que você me trouxesse as suas impressões da prova ENAD, como ela vem se configurando e essa expectativa da gente avaliar todos os cursos ao mesmo tempo. O que você observa disso? Quais são as suas impressões sobre isso? Eu acho que nós precisamos, penso desse jeito, né, reformar o nosso sistema de avaliação, principalmente no ensino superior, né? Eu acho assim, quando a gente analisa o IDEB no ensino básico, por exemplo, ele tem uma aplicação, ele tem uma clareza, ele é um bom indicador. Não sei se ele mede a qualidade, vamos colocar desse jeito, acho que ele é um bom indicador de qualidade. Mas o ENAD, o exame e a prova, sinceramente, ele não tem nenhum significado para mim como instrumento de qualidade, não é? É muito complexo você dizer da qualidade de um profissional através de uma prova e de resultado de uma prova que depois é trabalhado para transformar no índice, e que esse índice ele leva um ajuste de acordo com a qualidade das respostas. Eu fiz uma pesquisa agora sobre esse assunto, e você dizer que, se você pegar a prova pura, para alguns cursos, não chega a 50% de resposta correta, vamos dizer assim. Pensando simples assim, faz a prova aqui para mim, quanto é que você tira nessa prova? O cara tira 50%, acerta 50% das questões. Aí você faz aqueles cálculos todos e chega à conclusão de que 50% é nota 5. Aí divulga isso para o Brasil inteiro, olha, minha instituição é 5, etc. Quando você pega a prova dos alunos que fizeram, daquela turma que fez, com uma prova que era para medir o conhecimento daqueles alunos, eles acertaram 50% das questões. Aí, isso a gente não vê. Então, é um instrumento de marketing, muito mais de marketing, o mercado se apropriou disso, e é lamentável, porque nós temos outros indicadores de qualidade, que mede a estrutura, que mede a biblioteca, que mede o grau de formação dos professores, outros indicadores que podem diferenciar uma instituição da outra, ou pelo menos dizer que ela tem potencial para poder fornecer um ensino de qualidade. Porque a qualidade do aprendizado, e aí você tocou num aspecto interessante, ele passa por uma transformação cultural desde o ensino básico com relação ao estudo. Eu já
encontrei muitos alunos, já dou aula há mais de 20 anos, eu encontrei muitos alunos que não sabiam o que estavam fazendo ali, não sabiam por que estavam estudando. Eu tive um aluno que, para mim, é exemplar. Ele falou, professor, eu estava precisando do diploma. Então, aí eu escolhi aqui, Unidu, Unité, estou fazendo esse curso aí, me ajuda aí. É isso aí. Então, desculpa, esse aluno, ele vai para a prova do ENAD, assim, nossa, com uma vontade, ele vai lá, responde meia hora, vai embora. Aí isso pesa na tal da qualidade da instituição, isso é uma coisa. E a segunda é que você perdeu a vaga, colocou na vaga de um excelente profissional, aquele que poderia estar ali, eu quero fazer esse curso, é o sonho da minha vida, talvez ele esteja ocupando essa vaga desse aluno, porque ele não sabia o que queria fazer, foi lá, fez. Isso acontece muito nos tecnólogos, né? Você vai fazer um curso de 2 anos, olha que maravilha, que sensacional, com 2 anos eu tenho um diploma, posso fazer concurso com diploma de ensino superior. Então, a gente tem que mudar lá na base, essa cultura. Tem que mudar isso, tem que reformar a compreensão que a gente tem do ensino. E a gente tem 2 vertentes aí que eu acho que pesam nisso. É a privatização do ensino, quer dizer, essa privatização no sentido da educação como negócio. Enquanto a educação for vista como um negócio, gestores vão querer redução de custo e nunca investimento em equipamentos, né? O professor vai ser tratado como uma mão de obra mais barata, etc. Enfim, todas essas complicações que uma empresa de educação, a educação visto como um componente da produção, né, traz. E a segunda é a mesma nossa formação básica. Nós temos que formar o indivíduo crítico lá embaixo, lá no básico, lá no coisa. O aluno tem que chegar no ensino médio com a capacidade de escolher o caminho dele, da autonomia dele, ser crítico em relação à qualidade do ensino. Se o nosso aluno do ensino superior chegar nesse modelo, e isso é uma utopia por enquanto, ele vai criticar a qualidade da escola que ele está fazendo. Ele vai criticar a si mesmo na hora de escolher o curso. Então, aí nós temos uma pressão de baixo por qualidade, vai criticar o seu professor, E aí o professor pressionado a melhorar, nós vamos ter uma melhoria dinâmica do sistema. Mas isso tem que vir lá do ensino básico. Nós não podemos continuar, o aluno chega na puberdade, ali, na adolescência, etc. Ai, que saco estudar. Não, que é isso? Não, desculpa falar essa expressão, mas muitos falam isso. Ah, não, tem que levantar para ir para a escola. Meu filho, a escola é uma grande oportunidade para você. Se a gente não entrar nessa linha de... E eu não estou querendo generalizar, por favor, né? Nós temos alunos extraordinários, pessoas que lutaram para estar no ensino superior, chegam lá, são brilhantes, são doutores hoje, mestres, tudo, não estou... Mas se a gente quiser que haja uma reforma no ensino, isso tem que ser uma intenção, uma política de valorização do ensino nesse sentido também. E é muito interessante você trazer isso. É engraçado que lembrou até um artigo que eu escrevi há uns anos atrás, que fala exatamente da desconstituição do ensino superior, né? Que, especialmente no ensino privado, no Brasil, nós temos uma tradição de ensino privado, e de uns 20 anos para cá, muitos deles bem mercantilista, como você destacou. E esse ensino mais popular, mais mercantilista, acaba ocupando o lugar de um ensino médio. Então, muitas vezes a gente, trabalhando em instituições de ensino privado, a gente tem que fazer um nivelamento dos alunos, tem que trabalhar questões e teorias que os alunos deviam ter trazido na sua bagagem, eles não trazem. E isso conversa muito com os dados do Instituto Paulo Montenegro, que destaca que 48% dos estudantes do ensino superior saem do ensino superior analfabetos funcionais. Então, é um dado muito importante e eu acho interessante você trazer isso, porque você é um cara que trabalhou com a história e com a inovação, com 2 pontas importantes. De fato, se a gente não mudar
o ensino básico, a gente não muda o ensino superior. Mas como é que a gente trabalha com esses estudantes que vêm com o ensino superior com tantos problemas? Como é que a gente transforma essa inabilidade, essa pouca bagagem, em algo que possa ser significativo, em alguma medida, na vida deles? Eu acho aí que entra a fala do professor. Eu acho que aí é a fala do professor, é a hora do professor mostrar o significado de ser professor. Se o professor entrou no esquema da fábrica, ok, esquece, nós não vamos ter essa discussão. Mas se o professor não entrar no esquema da fábrica, mas entrar no esquema da formação do seu aluno, daquela pessoa que entra ali com os seus, sei lá, 18, 19 anos e que está em fase de formação ainda, aí ele consegue, porque o professor ainda é uma influência, né? Eu tive professores que foram influentes na minha vida, procuro ser um professor influente na vida dos meus alunos, para além do conteúdo. Agora, se o professor quer ser um operário do conteúdo, infelizmente eu não posso fazer nada. Aí é o caos total. Mas eu vejo hoje professores ainda com eu falei do professor que é resistente à tecnologia, mas eu falo também do professor que ainda é resistente ao papel do professor na sociedade. Ele ainda persiste, ele ainda insiste em ser mais do que um professor repassador de informação, e nós estamos falando no centenário de Paulo Freire, isso é mais do que adequado. Você estava falando aí, eu estou com um artigo em aprovação, em que eu falo sobre a união que deve haver entre o conceito do Paulo Freire e aquele da Unesco que nós não trabalhamos. São duas coisas na educação que eu diria para você assim, são mais faladas do que praticadas. Então, se você pega, vamos fazer o crivo do aprender a aprender. Eu ensino meu aluno a aprender a aprender? Não ensino, em momento algum da carreira dele. Eu falo assim, olha, o aluno do ensino do pequenininho, olha aqui, já começa a ensinar a usar o celular. Porque esse é o futuro. Não rejeita o celular, não. O menino vai chegar daqui a um tempo, com 7, 8, 9 anos, já está com o celular na mão, ok, vamos pegar esse instrumento. Você sabe como é que usa esse instrumento? Você sabe qual a potencialidade que ele tem? Vamos fazer uma aula de celular, né? Uma aula de aprender a aprender, através do celular, através do livro, através da convivência, através de aulas práticas, através de viagens, passeios, visitas a museus. Vamos o tempo todo fazer o crivo do aprender a aprender. Aí você vai criando o sujeito autônomo. A mesma coisa no ensino superior. O aluno vem com essa cultura, ele não tem a mínima vontade de aprender a aprender. Não quer aprender a aprender, não quer ser autônomo. Ele quer lá fazer a sua atividade, vamos embora, qual a nota que eu tenho, obrigado. Olha, quebra isso. O professor tem o poder, né? Grayskull, né? O professor tem o poder de quebrar esse encanto, esse feitiço que a maioria dos alunos chega quando entra na universidade. Eu tenho debatido uma coisa, não sei se você, só para colocar um outro aspecto aqui, hoje a gente não percebe significativamente a diferença que existe entre o ensino médio e o ensino superior. Eu fiz uma pesquisa com meus alunos, eu estava trabalhando aula de pesquisa mesmo, e eu coloquei eles para pesquisar, e uma das perguntas era qual a maior diferença, ou qual a diferença que você sentiu quando você entrou no ensino superior. Aí uma resposta que para mim é emblemática, não vou dizer isso em percentual, mas o aluno virou e falou assim, eu posso ir ao banheiro sem pedir o professor. Entendi. Então quer dizer que a liberdade é o significado de eu entrar no ensino superior. Eu posso sair de sala e ir ao banheiro e não preciso falar, professor, posso ir ao banheiro? Falei, eu nunca esperava que uma pessoa qualquer, não vou nem
ficar analisando essa pessoa, mas só de aparecer essa coisa para mim já é um significado. Então, começa por aí. O ministro outro dia falou uma coisa que é horrível mesmo, né? Dizer que a universidade é algo, não que não deveria ser acessível a todo mundo, que deveria ser uma coisa e etc. É claro que ele tá dizendo num país em que você não prepara bem a formação das pessoas. Porque o ideal é que todo mundo tenha acesso ao ensino superior, que tenha capacidade, tenha formação, tenha desejo, tenha vontade de acessar o ensino superior. E quando ele entrar no ensino superior, que o ensino seja superior. Né? E aí vem a questão que você está colocando. Olha, é o momento mais importante da vida da pessoa, ok? Não estou querendo desprezar, e eu defendo o ensino básico, fundamental, etc. Todos são relevantes. Mas o ensino superior é aquele que vai dizer para o sujeito assim, ó, a sua outra metade da sua vida, você vai estar construindo aqui agora. As suas amizades, o seu conhecimento profissional, tudo depende da qualidade ou do jeito que você vai encarar isso aqui. Se você vem aqui para achar que o que tem aqui é a liberdade para ir no banheiro, meu filho, a liberdade que você tem aqui é de aprender, é de ir na biblioteca, é de ir consultar o professor, te colocar desafios. Então, é uma complexidade, é complexo. Morin já dizia isso, né? Nós temos uma multidão de coisas aí para trabalhar, e o conceito, eu acho que nós devemos trabalhar assim com mais insistência, é o conceito da vida em rede, do conhecimento em rede, essa possibilidade que a gente tem, que a professora Fernanda falou aí. Nós estamos hoje no mundo integrado. Se eu não souber aproveitar isso, se eu não tiver essa rede, aqui nós estamos fazendo um conhecimento em rede. Se eu não aproveitar isso, se eu não... enquanto eu falo, eu estou discursando a meia hora aqui, me parece, né? Eu estou aqui discursando uma coisa que está dentro de mim, e se eu não falar isso, não encontrar voz, não repercutir isso, não vou saber se eu estou errado, não vou saber onde eu posso melhorar, não vou saber nada disso. Então, nós temos que ir por esse caminho. É das questões que eu defendo muito. É curioso você trazer isso, Délio, porque o papo de doutora surgiu meio por causa dessa intencionalidade, né? É engraçado que aqui vocês três se conhecem realmente fisicamente. Eu não conheço a Fernanda fisicamente, a gente já está trabalhando há meses junta, e a gente sentiu a necessidade de, exatamente porque a gente teve uma oportunidade de se desenvolver, uma oportunidade de ter o doutorado, que a gente compartilhasse coisas sobre educação e sobre pós-graduação, que falassem profundamente com as pessoas. Porque a gente tem visto um lugar de fala sobre educação, especialmente, e foi bacana você trazer esse exemplo do ministro da Educação, um lugar de fala da educação ocupado por pessoas que às vezes entendem muito pouco sobre educação. E aí tratam a questão de uma maneira muito superficial, quando de fato ela tem raízes muito profundas. A gente não vai conseguir fazer uma modificação dentro de um período de governo apenas. Precisa ser um projeto de país, né? E lamentavelmente não teve essa oportunidade. É isso aí. O meu maior... Fernanda, só para completar aqui, o meu maior sofrimento quando eu fiz o meu doutorado é que meu doutorado ele abordava aquele período ali entre 1912 a 1930, num determinado colégio, mas um colégio que formou pessoas que influenciaram a vida do Brasil até final da década de 70 e continuam influenciando, né? E uma das pessoas que eu estudei e que a gente trabalhou o conceito dela era o Capanema, né? O Gustavo Capanema, que ficou aí 14 anos, ou alguma coisa próxima a isso, no Ministério da Educação e lançou as bases da educação como a gente via hoje. Mas não era só Capanema, né?
nós tínhamos Aloísio, nós tínhamos lá o próprio Carlos Drummond de Andrade, nós tínhamos N profissionais, pessoas estudiosas discutindo a educação. Né? Aí você fala assim, e hoje, quem é que discute a educação? Quem é que debate por ideias na educação hoje? Nós três. Ok, entendeu que eu quero dizer? Assim, a gente tem que dar projeção, tem que sair a campo, né? Então, é muito por aí. Ô Fê, eu não tô te vendo mais, sabia? Mas eu acho que aqui, nessas palavras do Daniel e sua, Rosa, a gente pode tirar tantas coisas, eu acho que a gente pode ir para tantos lugares com essa conversa, e até também para poder falar, não sei, né, se eu, aproveitando, fazendo jabá de outro projeto, posso, Rosa, de Educações em Rede? Eu queria muito. Porque não é, enquanto o Dani estava falando sobre essa questão de quem discute educação, de rede também, só é porque, não sei se, né, o Dani sabe, eu sei que a Rosa já sabe, ou se as pessoas que estão nos ouvindo sabem, é porque também eu participo de um outro projeto, que é um projeto totalmente colaborativo, que eles têm o nome de Educações em Rede. E o que a gente faz é justamente com essa ideia, primeiro, a ideia de colaboração em rede, depois com a segunda ideia, porque também somos ou mestres ou doutores em educação, que é a ideia de tirar a teoria ali desse campo universitário e ocupar os espaços virtuais com conhecimentos, com práticas, com diálogo, com essa conversa sobre educação. A gente começou no ano passado, logo que desencadeou a pandemia, a gente começamos as nossas ações e continuamos até hoje fazendo ações, seja por meio de webinários, seja por meio de mentoria, seja por meio de trilhas de aprendizagem, e tudo gratuito. Mas aí, agora pausa para o meu jabá aqui, e agora voltando para o assunto, mas vai continuar também, porque quando a gente fala de rede, né, das conexões que a gente faz com as inteligências, né, em rede, com as trocas, acho que é importante, o Dênio trouxe a questão do aprender a aprender, que é fundamental, e também mencionou a questão do pensamento crítico, que também é muito importante, que isso vem através de letramento digital, não é? Alguns exemplos que o Dênio traz aí sobre o que acontece, né? Então, vamos dar uma aula de telefone. E é muito importante, porque a gente vai falar de cibersegurança, como que a gente não fornece os nossos dados, do que é fake news e o que não é, do que é informação relevante e o que não é, porque a quantidade de informações que tem hoje em dia, né, quais que são as fontes que a gente pode confiar ou não, né, o que tipo de informação que não chega, né? Isso também tudo é importante. E o Dênio falou no começo da fala dele, ele estava falando assim, porque o professor é uma influência. Sim, nós que tivemos bons professores que nos marcaram, fomos influenciados por eles. Os maus professores também nos marcaram e nos influenciaram como não ser também um mau professor. Mas hoje em dia a gente vive uma geração desses influencers, né, que também estão virando aí a cabeça da garotada e que sabendo aprender a aprender e tendo pensamento crítico, você não cai em certas armadilhas que estão disponíveis aí, né? Que eu acho que é importante da gente falar. E que, mas por que eu estou trazendo essa questão? Porque alguns desses ditos influencers, e aqui eu estou fazendo aspas com as mãos para quem não está vendo, são de jovens, né, que falam, eu não vou mais estudar, porque assim, eu já ganhei a vida na internet, né, eu não preciso mais dar continuidade nos estudos, e isso por um lado. E depois, por outro, a gente vê também um alto índice de desemprego também para as pessoas que têm ensino superior. Todos nós sabemos da importância, da relevância do ensino superior, né? E gostei também da fala do Dani, que ele fala assim, e que seja o ensino superior, né? Que seja mesmo ensino superior. Mas eu queria saber, né? Conversar, a gente colocar isso como ponto de conversa, assim, qual que é o lugar do ensino superior hoje, né? Na educação, sobretudo do Brasil, porque eu estou falando aqui de Portugal, já tem um outro contexto, mas esse lugar do ensino superior do Brasil, queria abrir aí para a gente conversar sobre esse espaço.
Nós estávamos discutindo essa semana Portugal, ok? Eu tenho algumas parcerias aí em Portugal, nessa área da educação, na gamificação e etc. E aí a gente discutia porque Portugal tem uma estrutura de ensino superior menor e etc, e tal, mercado, pá. Eu falei, gente, lá tem 500, 600, 700 anos de universidade. Não vamos comparar Portugal com o Brasil. Ok? Esse é um primeiro aspecto, né? O segundo aspecto é que a gente é influenciado por uma educação que é voltada para o mercado. É voltada para o mercado. Não para a formação do profissional, mas para formar pessoas para o mercado. Acabou. Eu acho que isso explica um pouco essa estrutura do ensino superior nossa. A gente carece muito de humanidades, do sentido da formação do ser, né? Da formação do indivíduo. Enquanto a gente tiver... Eu não acho que seja superficial, mas eu tenho ouvido cada vez mais sobre a qualidade da formação dos estudantes de medicina. Aí me preocupa. Quer dizer, desculpa, não desvalorizando as outras profissões, mas me preocupa muito, não é? Se eu tivesse que dizer assim, qual é o sujeito que é o que salva vidas. E se nos salvar a vida eu tenho problema de qualidade, eu tenho problema da mercantilização, aí acabou. Aí o negócio a sorte nossa é que nós temos uma demanda excessiva de cursos de medicina. Vocês podem olhar os grandes grupos de comunicação, as grandes aquisições foram na área da medicina. Eu quero comprar você porque você tem curso de medicina. Olha, pelo amor de Deus, né? Então, Fernando, eu acho que isso tudo perpassa aí essa questão do que é o ensino superior, como é que nós estamos vivendo. É uma discussão meio sem fim nesse sentido, né? A gente tem que ter uma política aí que oriente isso, né? A questão da qualidade é muito fraca. Nós ainda estamos em formação, infelizmente a gente chega nesse... Agora, o Brasil entrou numa onda, na sua fala, eu comecei a pensar assim, quando você estava falando, a gente... eu trabalho em gestão há muitos anos, e a grande maioria dos empresários nossos, dos gestores nossos, quer resultado a curto prazo. Quer resultado a curto prazo, quer lucro alto logo no início. Você vai viajar, vai à praia, vai ao campo de futebol, seja lá o que for, você paga uma água pelo triplo de preço que você paga no supermercado, porque o cara quer aproveitar aquela oportunidade. Turismo nosso podia trazer muito mais recursos, muito mais pessoas podiam viajar, muito mais pessoas podiam gerar emprego, se o turismo não fosse tão abusivo. Ok? Não vamos falar de turismo, vamos falar da educação. Se os grandes grupos de comunicação não tivessem essa excessiva preocupação com o resultado que vai dar em bolsa, nós teríamos aí, sei lá, talvez 5 milhões de alunos que teriam uma formação, a capacidade de ter uma formação assim, extraordinária. Porque estão em grandes grupos que têm acesso à tecnologia, que têm acesso ao conhecimento. Uma pequena faculdade do interior tem uma certa dificuldade para poder transitar por isso. Mas e os grandes grupos? Podiam estar prestando um serviço e eles ficam competindo em preço, competindo em... É muito triste ficar falando isso. Vamos mudar de assunto. Mais uma coisinha triste, aí prometo que eu mudo de assunto. Você foi falando, me veio a lembrança do SEMESP, né, que é o Sindicato das Mantenedoras do Ensino Superior Privado, que tem uma grande influência no setor e que meio que gera alguns padrões no setor, né? Qual é a sua percepção acerca da atuação do SEMESP?
Olha bem, eu não tenho uma opinião que eu possa conversar com você, porque eu não analisei muito profundamente essa questão. Vou ser sincero com você. Mas eu penso assim que qualquer caminho que se siga nesse sentido da padronização, da criação de alguns padrões nesse sentido, que não sejam valores, eu acho que é complicado você trabalhar. Há algum tempo já na minha vida, já lá muito para trás, eu, os meus alunos me conhecem por isso, né? Eu li Ítalo Calvino, vocês conhecem o Ítalo Calvino? Ele escreveu lá 6 propostas para o próximo milênio, né? E quando eu li o livro, eu fiquei assim encantado, apesar dele ser da literatura, mas imediatamente eu trouxe esses 6 valores para a minha vida e para a vida da gestão de modo geral e etc. E trabalhei agora o módulo do futuro, lá no MBA, levando esses princípios. Então, acho que vou repetir eles aqui, eu até tinha anotado aqui, porque eu às vezes esqueço algum, apesar de trabalhar bastante tempo com eles. Leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade, consistência. Acabou. Para mim, se o ensino focar na consistência da formação, olha que como um valor, e a gente tem muitas instituições aqui no Brasil que trabalham com isso. Aqui a gente tem, eu vou citar uma aqui, em Minas Gerais a gente tem a Fundação Dom Cabral, que está lançando um projeto de graduação aí que é extraordinário, com consistência, não é? E com a potencialidade que eles têm de tradição que já tem na formação de gestores e tal. Mas eles têm um trabalho fincado em valores. Então, a gente precisa trabalhar valores. Então, se o semestre, eu prometo estudar isso com mais atenção para a gente dialogar sobre isso, mas quais são os valores que estão por trás? Né? Se os valores forem condizentes com essa questão da formação do ser, do indivíduo, para o futuro, né? Que já está escrito, gente, não tem que ficar buscando, né? Aquela carta da Unesco, o trabalho do Delors lá, ele é fantástico. Se você usar aquilo ali como valor, e não só aquela parte dos 6, dos 4 aspectos ali e tal, mas aí se junta com o Calvino, está escrito aqui, ó, tem que ter rapidez, tem que ter exatidão, tem que dar visibilidade, conhecimento tem que ser acessível. Você já tem isso formado. Agora está faltando a gente colocar isso, a educação dentro desses valores. Se fala muito, mas e a formação do professor dentro desses valores, eu sou, desculpa, mas aí emendou uma coisa da outra. Estou fazendo pedagogia agora, ok? Estou terminando, estou na fase de estágio, porque eu me sentia muito crítico da pedagogia sem ser pedagogo. E aí eu dei aula no curso de pedagogia, eu falei, gente, não acredito que esse pessoal não sabe isso, não acredito que eles... Peraí, vou ter que explicar o que é isso e tal, enfim. Era uma turma mais... já quase formando. E aí eu falei, peraí, o curso de pedagogia que é aquele que forma, não é? É aquele que tem como é que se diz assim, o nicho reservado aqui, olha, você é pedagogo, você exclusivamente aqui, ó, você pode trabalhar aqui, mas ninguém pode trabalhar aqui. Forma sem valor? Pode. Qual que é o valor do pedagogo? Qual que é o valor da pedagogia? É operacional apenas? Não. Nossa, Daniel, você trouxe uma coisa tão importante agora. Eu fui durante 11 anos professora da pedagogia. Ainda mantenho as mesmas impressões que você relatou agora, mas eu tenho uma preocupação muito grande, porque no Brasil, a maior parte dos cursos de pedagogia estão EAD e EAD mercantilista. E aí a gente volta para aquela questão que você trouxe no início, o que nós estamos fazendo com a nossa educação básica?
E aí, resumindo as ideias que a gente discutiu aqui, a gente a gente quer um professor que seja professor, uma instituição de ensino que ensine, que eduque efetivamente, e que um estudante que se porte como estudante, para a gente ter, de fato, educação. Como diz aquela propaganda, é simples assim, não é? Tá tudo, a base já está formada, os conhecimentos já estão aí, nós temos, eu que sou, né, da área da história, já tem muita gente que escreveu, a gente tem Paulo Freire, a gente tem, não é? A gente tem muita gente que já escreveu, que sabe, que fala, e por que o Estado, nas suas políticas, não faz isso. E não é só o Estado, porque o Estado tem lá seus estudiosos, seus pedagogos, etc., mas porque a face política influencia tanto na educação. Por que nosso ministro da Educação, os nossos, tem que ser indicação política e não uma indicação educacional? Quero colocar aí um representante da educação brasileira. Aí nós voltamos lá naquela questão, porque a gente que é educador, nós temos que cavucar, como diz aqui em Minas, cavucar o nosso espaço. Nós temos que botar a boca no trombone, tem que falar, tem que estar aí na mídia, tem que ter visibilidade, para a gente poder pressionar e falar, olha, gente, você colocou um político aí. Nossa, teve uma época que colocaram um deputado lá, que, pelo amor de Deus, gente. Aqui, o cara não durou 6 meses, porque não tinha condição, mas só de pensar que aquele sujeito, eu nem me lembro mais o nome dele, fiz questão de esquecer, mas quando colocaram o sujeito, eu falei, gente, eu não estou acreditando. Só de pensar em colocar o sujeito, acho que foi no governo Temer, sei lá, não sei. Enfim, é isso. A nossa luta, ela é bacana demais, e nós temos que juntar esforços aí para poder botar nossos textos, nossas falas, fazer mais live, botar isso no trombone, né, para poder fazer uma mudança aí, fazer uma inovação. É ridículo. É ridículo. A educação não precisa de inovação, a educação está aí. A inovação já foi escrita, já tá aí, né? Você pensar que você fica ainda discutindo Paulo Freire. Paulo Freire era para estar implantado, não era para estar discutindo. Implantado. Não era para estar. Que é isso? Esse artigo que eu escrevi, quando eu publicar, eu mando para vocês, etc. Eu junto os valores de Delors lá com Paulo Freire. Fala assim, olha, vamos fazer isso aqui, ó, que dá certo. Tenho certeza que dá certo. Não tem erro. Não tem erro. Se você ensina o aluno a saber conviver, a saber aprender, saber fazer, saber... Gente, está lá, é isso que nós precisamos. Exato. O professor como orientador, é isso? Ué. Isso mesmo. Não sei se vocês conhecem, com certeza conhecem, né? Teve uma experiência, eu não vou lembrar agora, na Índia, né? O sujeito é famoso aí no TED, eu não vou lembrar o nome dele agora, né? E que ele implantou alguns centros de computação e deixou, né, centrais de computador, e deixou os alunos livres lá. E aí depois ele viu que o aluno totalmente livre lá, ok, ele aprendia, mexia, se virava e tal, tá tudo bem. Mas precisava de colocar lá um orientador. E aí o que acontecia? Cada encontro era dado um problema para o aluno resolver, né? E o aluno tinha que resolver. O grupo tinha que resolver. É uma experiência simples, fácil de fazer, né? Foi feito num lugar que não tinha internet, né? Eles descobriram esse acesso à internet e o objetivo era formar os alunos em inglês. E aí eles tiveram contato com professoras da Inglaterra, e as professoras eram da Inglaterra, os orientadores deles, e uma pessoa ali da região para ajudar, para apoiar e tal. O crescimento deles foi extraordinário. Se não me engano, é o fundador da Khan Academy, né? Sabe que eu não vou me lembrar assim, agora. Eu fico devendo. Não tem problema. Eu vou cobrar essa
livre depois. Fala aí, Fê, você quer falar? Não, eu queria era agradecer ao Dênio aqui por essa conversa, que eu acho que foi muito necessária e importante, dá vontade de fazer a capa, né, para divulgação, assim, vamos colocar a boca no trombone para falar de educação, né, porque acho que também muita gente, né, tem muita gente aí já falando, mas acho que a gente ainda tem que falar mais, né, e não é só falar, também é colocar em prática isso que o Dênio estava falando, né, não é só discutir Paulo Freire, mas é colocar as ações em prática, né. E eu acho que essa conversa foi, como a gente estava prevendo no início, foi muito boa, assim, para a gente abrir aí possibilidades. Tem uma observação que eu faço, se você pegar o IDEB, né? Pega lá o IDEB e analisa as escolas que têm o IDEB, tiveram progressão no IDEB. E aí você vai estudar esses casos, são aqueles que acontecem lá no Nordeste, etc. Houve uma vontade política, houve a implantação de uma política que você pode criticar e etc., mas houve uma intencionalidade. Então, nós temos no Brasil exemplos, né? Aquele da Escola da Ponte, o José, ele fala assim, olha, eu venho para o Brasil, eu venho, José Pacheco, eu venho para o Brasil para aprender. Eu sabia que esse papo de doutores seria muito especial, porque 3 doutores em educação só podia dar uma mistura muito boa. E eu vou sim, Fernanda, chamar esse episódio de A Boca no Trombone. Eu acho que é exatamente isso. A gente tem que estimular as pessoas a pensarem em educação com mais profundidade para a gente, de fato, realizar a mudança. Quero te agradecer muito, Dênio, pela disponibilidade. Demais. Acho que vai haver um segundo episódio aí mais para frente, não sei não. Boca no Trombone 2. É isso mesmo. Gente, muito obrigado também. Agradecer a vocês pela oportunidade de a gente conversar sobre um tema que a gente gosta. É muito bom. Até a próxima. Eu espero mesmo que a gente tenha uma próxima. Até a próxima. Beijo, Fê. É isso. Tchau. Beijo, pessoal.